Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre você não consegue ficar sozinho, sozinha? O que seria isso? O que seria você não conseguir ficar sozinho? É um tema que se trata de quando você tem aquela dificuldade de fazer algo sem estar na companhia de alguém, por exemplo, ir para academia e precisar sempre ter alguém ao seu lado. Se eu for fazer alguma coisa nova, eu não gosto de estar sozinha, né? Eu não consigo ficar solteira porque eu me sinto muito abandonada, eu sinto um grande vazio. Eu não consigo terminar um relacionamento. Várias situações assim. Então, esse é o momento para a gente falar sobre esse assunto. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E se sintam à vontade para vocês fazerem perguntas sobre esse tema, tá bem? Para vocês saberem mais como que funciona, né? Por que que acontece tanto. Fiquem à vontade. Existe também na nossa sociedade, na nossa cultura, uma visão muito romântica, né? De que nós somos metade e precisamos encontrar uma outra metade para então sermos completos, né? Nossa, isso tem um peso na nossa forma de pensar, na nossa psique. E aí, o que que parece, né? Parece que se você é metade e outra pessoa é metade, no máximo, a junção das duas pessoas vai ser um. Agora imagina, a verdade é que todo mundo é completo e inteiro, por mais que não se permita e não se perceba assim. E se você considera, então, esse ponto que eu trouxe, que você é completo e inteiro, e inteira, então imagina, se você é inteiro e completo se une a uma pessoa que é inteira e completa, no mínimo seria dois a soma disso, né? Só que, na verdade, quando a gente está inteiro e completo e unidos, o resultado é muito maior. Isso se chama sinergia, né? Então, até para pensar em um relacionamento, nesse ponto já estou trazendo mesmo, para que esse relacionamento funcione bem, é importante que cada um esteja inteiro consigo mesmo e cada um consiga olhar para si mesmo dentro de uma relação. Então, é muito comum eu ouvir no consultório e na vida as pessoas dizerem que se abandonaram no relacionamento, que não sabem nem mais quem é ela mesma, se perde, né? Só que isso não é fruto do relacionamento, entende? Isso é fruto da dinâmica que você está tendo nesse relacionamento. Então, se você já está num relacionamento e você sente que você a todo momento vê esse outro como se fosse você e nem sabe mais quem é você, talvez o exercício é você trabalhar dentro da dinâmica do seu relacionamento e encontrar um espaço para você olhar para você novamente, ou para você olhar para você pela primeira vez. Então, pensando nisso, temos outras diversas questões que podemos abrir aqui, que nos mostra a nossa dependência emocional, que é até o tema que eu abordo em grupo terapêutico, que você pode participar após as lives. Ou vai ser hoje ou semana que vem, nossa. O de hoje eu acho que é dependência emocional. Exatamente, às 8. Então dá pra você se inscrever, hein? Então, vou falar aqui com vocês. Tem um comentário da Thaí. Ah, o comentário da Simone. Boa noite, Simone. Doutora, aí na sua cidade está muito calor ou não? Se estiver calor, será que é possível fazer um coque bem grande, igual uma bailarina, ou fazer um rabo de cavalo bem grande agora? Agora, agora eu não vou fazer algo assim porque eu tô querendo deixar meu cabelo solto. Mas obrigada pelo comentário. A Thaís colocou aqui. Você está linda, Tainá. Coraçãozinho. Amo suas lives.
Muito obrigada, Thaís. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Sempre é importante você aqui comigo. E o Dário Júnior, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Perguntem, se sintam à vontade aí para fazer participarem também, né? Fazer de vocês a live. Eu só vai ficar assim, né? Ok. Tô tentando mexer na configuração aqui, mas eu não... Tudo bem. Então, vamos pensar, né? Essa coisa de metade, sou metade, esquece, né? Você é inteiro, inteira. E o exercício aqui é como eu começo a olhar para isso, como eu começo a me enxergar. Porque se você passou uma vida inteira sem parar para olhar para você, porque de alguma forma você conseguia se distrair, sabe? O exercício vai ser você olhar para dentro e não vai ser tão simples inicialmente. Mas começa com psicoterapia, com pergunta e questionamentos internos para você mesmo. Boa noite, todo mundo. A Ana que tá aqui também. E vamos pensar aqui na ansiedade, né? Como a ansiedade ela é muito comum nessas situações. Porque você, quando se imagina que, tá bom, eu vou ficar sozinho, não vem para você possibilidades de o que eu posso fazer com o meu tempo? O que eu gostaria de fazer? O que eu vou, né, fazer realmente? E fica naquele lugar de, nossa, que vazio, que sentimento desconfortável. Nossa, eu vou ligar para alguém rápido, vou pegar o celular, vou mexer, né? Uma ansiedade, às vezes um sentimento de que você é insignificante, era uma das questões que vocês trouxeram aqui nos stories. Então, você começa a pensar, nossa, ninguém se importa comigo, ninguém tá aqui comigo. Será que eu faço? Você começa a dar espaço só para pensamentos negativos. E é importante mesmo a gente ter momentos de olhar para todas as coisas dentro de nós, inclusive os sentimentos que são desconfortáveis. Só que às vezes a gente sai correndo desses sentimentos e não dá nem espaço para experimentar os sentimentos bons também. E aí já começa a instigar aqui você a pensar: qual foi a última vez que você fez algo por você mesmo? O que você sabe que você gosta? E isso foi uma descoberta a partir da sua ousadia de se desbravar no mundo, de se autoexpressar como você é também. Isso é muito importante. E é aí que você vai começando a perceber que é legal esse espaço de você com você mesmo, de você ter um espaço, por exemplo, alguém pode gostar de pegar um livro e tá lendo ali sozinho, nossa, deve amar, né? Ou eu gosto de fazer uma caminhada, alguma coisa, tem tantas coisas. Inclusive, você pode começar algo sozinho e ir lá conhecer um monte de pessoas, né? Então, eu gosto de jogar bola. E aí você, no seu meio social, é a pessoa que gosta de jogar bola. Mas você entra em um ciclo de pessoas que vai jogar bola e você faz novas amizades, entende? Mas aquilo é sobre você, não é sobre o seu esposo, sua esposa, ou sobre o seu irmão, sua irmã, é sobre você. E isso vai te fazer cada vez mais se sentir completo e completa. E aí, questões da ansiedade, como o medo de ser abandonado, de ser insignificante, de ser rejeitado ou rejeitada, que surge lá no fundo, são essas as questões mais presentes. Esses medos e essas ansiedades, essas questões, você trabalha, você acolhe, fala sobre isso, você elabora isso, e você leva para terapia, e você faz grupo terapêutico, você compartilha com outras pessoas, você se abre, você enxerga isso para que você se coloque num lugar agora de cuidar, de não tornar aquilo maior que você, de se posicionar, de ir além. O Biano que tá aqui também, seja bem-vindo, Biano. Tainá, Medrado, Sara, o Léo também, todos vocês, sejam bem-vindos.
Aqui, deixa eu ver. Como eu começo a me enxergar? Comece se olhando com gentileza. Reconheça suas forças. Aceite suas imperfeições e entenda que você é um processo em construção. Enxergar-se de verdade é um ato de coragem. Que lindo, Dário. Obrigada pela sua contribuição. Muito, muito bom. Coragem, tá vendo? Coragem para ser você. Vai dar aquele friozinho na barriga e aquela ansiedade, mas você não precisa também passar por esse processo sem um acompanhamento psicoterapêutico, né? Sobre você ter espaço para estar com você mesmo, não tem nada a ver com você não poder, não quer dizer que você não deva trocar e ser auxiliado pelas pessoas, sabe? Pelo contrário, nós precisamos fortalecer nossos laços. Precisamos saber que não estamos sozinhos. Nós não somos de jeito nenhum seres isolados, né? Então, se permitir sim ser ajudado, se permitir se estar em movimento e não sozinho, estar em uma comunidade, tudo isso. Então, o que acontece quando você começa a trabalhar a sua ansiedade? Quando você começa a olhar para essas questões que surgem quando você tem que se deparar com o espaço só você com você mesmo. Eu ia falar algo agora e fugiu exatamente o que era, e era algo muito importante. Mas vai voltar. Olhando aqui, sabe, quando eu quero falar alguma coisa e essa coisa foge, eu não sou o tipo de pessoa que aceita fácil. Mas então, quando você está começando a enxergar tudo isso, ah, é possível, então, entendi, lembrei. É possível você, é uma dessas coisas. É possível você entender que os seus relacionamentos vão deixando de ser uma obrigação, sabe? Vai deixando de ser até mesmo um tampa-buraco. Sendo bem, tipo, tô sendo bem dura nesse ponto, né? Deixa de ser de um espaço de garantia. Não, eu preciso ter esse relacionamento porque senão eu vou ficar sozinha. E aí você pode, a partir desse momento, se libertar de um relacionamento que não tá te fazendo bem. Não porque a pessoa é ruim, ou pode ser que não te faça bem, mas porque você não tem mais necessidade de estar com alguém pra garantir uma segurança, uma falsa segurança, entende? Você também para de projetar tudo aquilo que você está sentindo em você no outro. Começar a exigir da outra pessoa, sabe? Ah, você não me deu atenção, você não saiu comigo, começa a colocar tudo em cima do outro, não é? Então você para. Porque você começa a entender que é você que tem que lidar com aquele sentimento. O sentimento de rejeição, de abandono, é seu, não é do outro. Entende? Então, nesse ponto, as nossas relações começam se tornar leves, sabe? E aí sim você começa a enxergar a outra pessoa muito melhor. E fica mais equilibrado. Quando ambos começam a estar nesse processo, né? Porque quando tá nesse processo, algo vai acontecer. Não tem como uma parte estar equilibrada, a outra desequilibrada e não acontecer alguma coisa. Algo tem que acontecer, né? Vai pra frente, vai pra trás, mas alguma coisa acontece. E isso é interessante, né? Porque você começa a levar a mudança até pra expansão, assim, você expande isso. Então, pensar, né, que estar inteiro tem tantas proporções, é bem legal. Que não tem nada disso de, eu não posso mais, então achar que eu deva dividir a vida com alguém e ter um projeto com uma pessoa. Claro que você pode.
Claro, é algo incrível. Mas você vai estar ali de forma saudável, leve e inteira para viver essa relação. Seja de amizade, seja de amor também, seja familiar. Sempre vai ser mais desafiador você lidar com as emoções com as pessoas mais próximas. Sempre, né? Mas é aí que você tem que exercitar muito mais ainda o seu autocontrole, o seu autodesenvolvimento, sua consciência mesmo. Então, assim, falando com vocês, né? Entendendo a importância de tudo isso, terapia não é uma coisa qualquer para falar, eu talvez não faça, né? Eu acho que é algo sério. Fazer uma psicoterapia, fazer um curso de autodesenvolvimento, alguma coisa assim, se colocar nesse lugar é um autocuidado básico. Básico. É igual o dentista, médico, né? Escola. É algo básico. E eu tô aqui com vocês porque eu tenho essa proposta. Eu quero que aquilo que possibilitou eu ajudar pessoas, que possibilitou me ajudar, também ajude vocês. Eu tenho várias formas de fazer isso e eu tô cada vez mais desenvolvendo novas. Uma é o individual, atendimento individual, que você pode entrar em contato. Você pode marcar uma consulta comigo ou marcar uma consulta com um dos parceiros que trabalha comigo, psicólogo também. Você também pode participar do meu grupo terapêutico, que inclusive vai iniciar agora. E você também vai ficar por dentro de outros serviços que está para surgir ao longo do caminho. O que eu ia falar mais? Se você entrar em contato agora, você também pode pedir o nosso contato, nosso grupo do WhatsApp, para você ficar por dentro lá que a gente vai estar informando, tá? Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. A Tainá, minha xará, na verdade, né? O problema é que muitas das vezes esse se enxergar só acontece por meio de um término. Olha, se isso acontece nesse momento, então é uma oportunidade, né? Tudo bem, assim, dependendo do momento que você começa a sua psicoterapia, você pode também viver isso antes. Às vezes a gente consegue perceber isso em outras relações, não só no término de uma relação. Mas é muito mesmo comum acontecer no término de um relacionamento. Só que, se você captou isso, se está consciente, então se agarra e entra nesse processo de autodesenvolvimento, que é para a vida toda, né? Aqui eu tô trazendo esse ponto da dependência emocional, mas tem tantas outras formas de você se distrair de você mesmo, sabe? A autoestima, que é outro grupo terapêutico que eu tenho, trabalha vários aspectos, porque de várias maneiras a gente consegue tocar na nossa autoestima, fragilizar ela, sabe? Então, se enxergar é algo muito poderoso. O Biano falou aqui. A solidão faz a pessoa se acostumar a ponto de não querer mais se envolver? Pode acontecer, né? Pode acontecer. A gente faz tantas coisas a partir de uma experiência nossa. A gente pode ser capaz de fazer muitas coisas até contraditórias. Uma pessoa vai fazer uma coisa de um jeito, a outra vai fazer o contrário, né? E é muito comum, sim. Mas se a gente faz isso de não querer mais se envolver, é importante perceber que isso também é um mecanismo de fuga, que isso também é uma questão ali a se tratar, uma ferida interna. Porque você está se permitindo ser marcado e determinado completamente pelo seu passado. Porque quando você começa a olhar para o seu passado e começa a olhar como lidar com isso e buscar encontrar outras alternativas, você já não está mais completamente, sabe? Determinado. Isso faz muita diferença.
Obrigada pelos coraçõezinhos e florzinhas, Elton. E as mãozinhas. A Thaís colocou aqui. Verdade, antes culpava o outro por me sentir rejeitada, mas na verdade era sobre mim. Era algo que precisava curar em mim e não no outro. Que lindo, que lindo. Muito obrigada por você trazer esse ponto. Mostra que você entrou em um processo muito profundo e tem muita coragem de trazer isso aqui para poder também tocar outras pessoas. E é justamente um ponto que eu tô trazendo também com vocês, né? Chegar nesse lugar que ela está, de entender que é com ela que tem que lidar, é muito poderoso. E com certeza é desafiador, ou foi desafiador. Mas isso é resultado de não se distrair, de buscar olhar para o que realmente é importante. A Tainá falou, pode acontecer mesmo. Tô cheia de feridas, então socorro. Tô rindo, mas tô preocupada. Então, que bom que você já percebe. Ter essa consciência já faz muita diferença. Socorro significa, né? Ajuda, né? Help. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Procurar ajuda. Talvez o que você não consegue nem imaginar como lidar, tem pessoas ali que vai te ajudar muito facilmente, sabe? E na terapia é justamente isso que você vai encontrar. Pessoas determinadas a te ouvir de verdade, te escutar. E você vai ter um espelho pra se olhar, como talvez você nunca tenha feito. Com paciência, acolhimento, né? Viver o nosso processo. Então, esse ponto de nada tem graça, que vazio, né? São pontos a se olhar. O que vai acontecer com você quando você olhar para isso? O que será que você vai descobrir sobre você? Talvez tá aí na sua frente já, né? Tem muito poder, né? E a gente olhar para alguns lugares que a gente não quer olhar muitas vezes. Então, assim, tá feito aqui a minha apresentação sobre esse tema. Tá passado para vocês aqui que vocês têm como entrar em contato comigo e lidar com isso. E agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, antes de finalizar, se quiser entrar em contato pela bio para fazer sua inscrição pro grupo. Agradeço a participação de vocês, como eu falei, é sempre muito importante. E vamos seguir, né? Porque sempre a gente pode pensar em mais alguma coisa, refletir para mais algum ponto, né? Boa noite, capelão. Então, gente, foi ótimo aqui com vocês, agradeço. Fiquem bem, um abraço e até a próxima semana.